Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Então, hoje a nossa aula de história tem como tema ditaduras na América Latina. Nós vamos compreender como alguns países da América Latina foram levados à ditadura. Como se estabeleceu esse regime de governo, quais foram os partidos políticos que surgiram nesses países que fizeram com que o regime ditatorial fosse implantado em cada um deles. Vamos entender o contexto histórico e como também ficou o contexto econômico e o desenvolvimento desse país dentro desse regime de governo. Então, eu convido cada um de vocês a ficarem em um lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. É muito importante, turma, que você possa interagir elencando, e aí eu chamo a atenção mais uma vez, que você elenque palavras-chave que traga para você compreensão de cada subtítulo do nosso texto. Tudo bem? É importante que essas palavras-chave elencadas por você, elas sejam colocadas lá no grupo de WhatsApp para que a gente possa discutir a partir dessas palavras-chave, tá certo? E aí eu já cobro principalmente de vocês que estão totalmente remotos, tá certo? Então vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. O nosso primeiro país que nós vamos estudar sobre a ditadura, sobre o regime ditatorial, é o Paraguai. Então vamos lá para a história da ditadura no Paraguai. Entre os anos de 1936 e 1954, o Paraguai enfrentou uma série de golpes de estados articulados pelas Forças Armadas e pelos partidos políticos mais influentes do país. E quais eram esses partidos? Eram o Partido Liberal, Partido Colorado e o Partido Frembredista. Nesse cenário, o Partido Colorado e as Forças Armadas fortaleceram-se e, em julho de 1954, o general Alfredo, candidato único do Partido Colorado, foi eleito presidente da República, com 99% dos votos. Por 7 mandatos consecutivos, ele foi reeleito em votações fraudulentas. 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 e 1988, permanecendo no poder por mais de 35 anos. Nossa, que tamanho absurdo! Na história de Alfredo, teve o apoio da base política colorada, da oligarquia agropecuária dos Estados Unidos e do Brasil. Olha só, com esse apoio ele deu início à doutrina de segurança nacional. E aí vamos entender o que foi essa doutrina de segurança nacional. Ela consistia em um pacto estabelecido entre os oficiais do alto comando militar dos Estados Unidos e de países latino-americanos para, por meio de formações ideológicas, conter o crescimento do movimento comunista no continente. Ou seja, houve uma articulação de uma doutrina que consistia, através de ideias, de ideologia, fazer com que as formações ideológicas acerca do comunismo no país ou no continente, ela fosse desaparecendo a partir de ideologias contra o comunismo, tá certo? Então, a doutrina de segurança foi um grupo de países, por assim dizer, Estados Unidos e outros países da América Latina, onde eles tiveram toda uma organização de ideias que pudesse diminuir as ideologias do comunismo ou a disseminação do comunismo naquele país. Perseguição e repressão. Publicamente, o general Alfredo fazia discursos pacificadores e prometia aos paraguaios um futuro de progresso e modernidade. No entanto, o projeto político que ele praticava foi semelhante ao de outras ditaduras militares na América Latina. Quais eram as suas características? Perseguição e tortura aos opositores, recebendo de ajuda financeira dos Estados Unidos, combate ao movimento comunista, criação de redes de apoio e defesa, desestabilização das instituições democráticas, entre outras medidas. Então, como em outros países, o regime ditatorial vai sempre perseguir e torturar os seus opositores.
E ainda assim, o governo do Paraguai recebia ajuda financeira dos Estados Unidos e também ele combatia os movimentos comunistas, criou redes de apoios e defesa, desestabilizou instituições democráticas, entre outras medidas. Essas foram as medidas desse governo ditatorial. O regime de Alfredo instituiu a ditadura militar no país ao eliminar as possibilidades de oposição a ele. Ora, quem ficou 35 anos no poder tinha grandes poderes para articular e impedir que os seus opositores viessem chegar ao poder. Para isso, ele tomou medidas como obrigatoriedade de filiação ao Partido Colorado, como requisito para que os cidadãos pudessem ingressar nas universidades, concorrer a cargos públicos e até mesmo ser contratado por algumas empresas privadas. Criação de uma rede de delegação no país, que funcionava como órgão de controle social, instituição de uma cultura do medo, que reprimia a liberdade de expressão por qualquer pessoa, poderia ser um espião do governo e possível delator. Repressão dos opositores por meio da violência, o que resultou em milhares de pessoas presas, torturadas e mortas ou desaparecidas. Por outro lado, o regime de Alfredo produziu grande crescimento econômico, graças aos investimentos de capitais estrangeiros, como no caso do capital vindo dos Estados Unidos, na América, na agropecuária e na indústria local. Na década de 1980, teve início um período de desaceleração econômica, o que fez o regime de Alfredo perder força até sofrer um novo golpe de governo em fevereiro de 1989, articulado por parte do Partido Colorado. E aí a gente vai ver que a desestabilização ela já começou de dentro do próprio partido do ditador. Houve a disseminação contrária àquele tipo de governo dentro do próprio partido. E a quebra desse partido acabou que pôs fim a um novo golpe de governo que foi realizado em 1989. Então vamos lá. Destituído do poder, Alfredo conseguiu asilo político no Brasil até o ano de seu falecimento em 2006. Em seu lugar, o general André Rodrigues assumiu a presidência provisória do país até a realização de novas eleições, quando ele próprio foi candidato e ele eleito pelo Partido Colorado. Olha só, mais uma vez, Rodrigues foi presidente de 1989 a 1993. E em seu governo promoveu a abertura política e a reforma dos códigos eleitoral e da Constituição. Ditadura na Argentina. Então vamos lá. Na Argentina, um golpe de Estado, depois o presidente Arturo Illia, que em 28 de junho de 1966, e colocou no poder o general Juan Carlos Onganía. Este governou o país de 1966 a 1970, quando enfraquecido por conta dos intensos protestos da população, foi pressionado a entregar o poder. Em seu lugar, as Forças Armadas indicaram o general Roberto Marcelo, que governou a Argentina até 1971, quando foi deposto por conseguir controlar a situação política, econômica e social do país. Para substituí-lo, foi nomeado o general Alejandro Agustín, que governou de 1971 a 1973. No período de 1966 a 1973, os militares instituíram leis que proibiam a atuação de partidos políticos e suspendiam a maioria dos direitos civis, sociais e políticos da população. No entanto, as constantes e crescentes manifestações populares enfraqueceram os militares, pressionando-os a convocar novas eleições em 1973. O retorno de Perón. Em 1973, Juan Domingues Perón, que governou a Argentina de 1945 a 1955, foi eleito presidente. Em seu governo, ele reatou as relações diplomáticas com Cuba
e aumentou o comércio com os países socialistas, o que trouxe preocupações à elite argentina. Após a sua morte em 1974, sua esposa Isabelita assumiu a presidência do país. No entanto, seu governo foi desestabilizado por ações da extrema-direita do país, em especial da Aliança Anticomunista Argentina, que resultaram em um golpe que o depôs em 1976. A volta do regime militar. Os militares argentinos retornaram ao poder em 1976 e permaneceram no governo até 1983, instaurando uma das ditaduras mais repressivas e violentas da América Latina. Sob a liderança do general Jorge Rafael Videla, a instauração do regime militar tornou-se constante as práticas de tortura, sequestro e assassinatos de inimigos políticos. Em seu governo, Videla instituiu uma junta militar que fechou os partidos políticos e sindicatos, além de intervir e controlar o Supremo Tribunal do país, subordinando todas as esferas do poder ao seu controle. Então, vamos entender. Primeiramente, a Argentina passou por governos, entre aspas, democráticos, que buscavam fazer um governo democrático, porém, a partir de 1976, os militares, eles retornam ao poder e aí se instaura o governo do general Jorge Rafael Videla, que foi caracterizado como um dos governos mais ditatorial e fazendo uso de todas as armas da ditadura, como torturas, sequestros e assassinatos de inimigos políticos. Todos aqueles que se voltavam contra o seu governo, eles eram eliminados, ou por assim dizer, torturados e assassinados. Ele impôs uma junta militar que fechou todos os partidos políticos e sindicatos e, além de intervir, controlar o Supremo Tribunal do país, subordinando todas as esferas de poder ao seu controle. Durante os 7 anos da nova ditadura, milhares de presos políticos desapareceram e a repressão à população e aos movimentos sociais infringiu a maioria dos acordos internacionais de direitos humanos dos quais o país fazia parte. A ditadura na Argentina foi cruel e sangrenta. Foram executadas cerca de 30.000 pessoas, entre elas políticos e militares de esquerda, e aproximadamente 2,5 milhões de argentinos sofreram com prisões, torturas e exílio. A Guerra das Malvinas. Vamos entender. Nesse contexto, o país também entrou em decadência econômica, por não dispor de uma grande parque industrial ou um mercado interno forte. A Argentina, e olha só, vamos compreender aqui as causas dessa decadência econômica. Por que aconteceu isso na Argentina? Porque ele não tinha um grande parque industrial e nenhum mercado interno forte. Daí a decadência econômica da Argentina no período da ditadura. A Argentina regrediu enormemente com o endividamento externo, o desemprego, o atraso tecnológico, o sucateamento industrial e a miséria de sua população. E todas essas últimas causas lidas foram repercussão da decadência econômica, por não haver um parque industrial capaz de absorver boa parte da população e não haver um mercado forte. O que aconteceu? A economia regride, o endividamento externo aumenta, gera maior desemprego, um atraso tecnológico e sucateamento das indústrias e, consequentemente, a falência, a miséria da população. Diante de tantos problemas sociais e econômicos, Videla foi substituído pelo general Roberto Viola, que ficou aproximadamente 1 ano no poder e foi deposto pelo general Leopoldo, que, em 1982, para obter apoio popular, invadiu as Ilhas Malvinas na tentativa de reconquistá-las do domínio da Inglaterra. Porém, o desgaste causado pelo conflito armado e a derrota para os ingleses na guerra gerou grande insatisfação popular e aumentou a oposição contra o regime militar, acelerando sua queda. Alguns dias após o término da guerra, o presidente renunciou. Em 1983, realizaram-se eleições presidenciais e Raul Afonso, candidato
pela União Civil Radical, saiu vitorioso. Ora, num país onde a decadência econômica já estava instalada, o sucateamento das indústrias, um mercado interno que não tinha como absorver boa parte da população, ainda assim ele entra em conflito com as Ilhas Malvinas, que pertenciam naquela época à Inglaterra, e claro, argentinos foram derrotados, os militares argentinos foram derrotados, e o governo da ditadura militar foi deposto, tendo que sair, renunciar àquele governo. Aqui eu tenho uma leitura que eu quero convidar cada um de vocês a fazerem essa leitura. Elas têm tudo a ver com a capa de abertura. E nós vamos discutir isso durante a nossa aula lá no nosso grupo de WhatsApp. Mas eu quero compromisso, turma, eu quero que vocês realmente leiam, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam fazer uma segunda leitura e realizar as atividades com alegria. E certamente terão êxito. Beijo, meus amores, e até a próxima.